No vídeo de hoje, eu vou fazer a leitura dos artigos de Direito Penal que estão no edital do concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É isto mesmo, pessoal. Este vídeo será direcionado apenas para a leitura da lei e é um vídeo atualizado de acordo com o último edital publicado, que foi publicado em julho de 2021. Sejam bem-vindos, meu nome é Natália. Toda semana eu compartilho aqui no canal diversos materiais e conteúdos direcionados para concursos públicos, então não deixe de fazer a sua inscrição no canal e de ativar as notificações para que você seja avisado sempre que eu publicar novo vídeo, novos conteúdos. Pessoal, o edital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi retificado recentemente e eles deixaram de cobrar conhecimentos de jurisprudência, o que evidencia ainda mais a importância de uma boa leitura da letra da lei. Portanto, no vídeo de hoje eu vou fazer a leitura de todos os artigos de direito penal que estão no edital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que vocês possam estudar a letra da lei em qualquer local, ou seja, no ônibus, na academia. Eu já falei em diversas ocasiões o quanto eu considero importante incluir legislação em áudio na nossa rotina de estudos. Então, não vou falar novamente para não ser repetitiva, mas, pessoal, principalmente para quem já está com o edital publicado, é fundamental incluir legislação em áudio na sua rotina de estudos para que você possa otimizar ainda mais o seu tempo livre. Vamos lá, então, vamos começar e eu vou colocar a legislação na tela para vocês. Da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Falsificação de papéis públicos. Artigo 293. Falsificar fabricando-os ou alterando-os. Inciso 1º. Selo destinado ao controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Inciso 2º. Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. Inciso 3º. Vale postal. Inciso 4º. Cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. Inciso 5º. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável. Inciso 6º. Bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Pena: reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem: inciso 1º, usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo. Inciso 2º. Importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário. Inciso 3º. Importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria. A linha A. Em que tenha sido aplicado selo que se destine ao controle tributário falsificado. A linha B. Sem selo oficial nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Parágrafo 2º. Suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis,
carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 3º. Incorre na mesma pena quem usa, depois de ter alterado qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Quem usa ou restitui à circulação, embora recebido de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem este artigo e o seu parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade ou a alteração, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 5º. Equipara-se a atividade comercial para os fins do inciso 3º do parágrafo 1º qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências. Petrechos de falsificação. Artigo 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 295. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 6ª parte. Capítulo 3 da falsidade documental. Falsificação de selo ou sinal público. Artigo 296. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Inciso 1º. Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de município. Inciso 2º. Selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou à autoridade, ou sinal público de tabelião. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas, inciso 1º, quem faz uso de selo ou sinal falsificado. Inciso 2º. Quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio. Inciso 3º. Quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Parágrafo 2º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 6ª parte. Falsificação de documento público. Artigo 297. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 6ª parte. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Parágrafo 3º. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir. Inciso 1º. Na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Inciso 2º. Na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Inciso 3º.
em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no parágrafo 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Falsificação de documento particular. Artigo 298. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. Falsificação de cartão. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Falsidade ideológica. Artigo 299. Omitir em documento público ou particular declaração que dele deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Falso reconhecimento de firma ou letra. Artigo 300. Reconhecer como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que não o seja. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, e de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Artigo 301. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Pena: detenção de 2 meses a 1 ano. Falsidade material de atestado ou certidão. Parágrafo 1º. Falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa. Falsidade de atestado médico. Artigo 302. Dar ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Artigo 303. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para a coleção, salvo quando a reprodução ou a alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica. Uso de documento falso.
Artigo 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. Pena: a cominada à falsificação ou à alteração. Supressão de documento. Artigo 305. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem ou em prejuízo alheio documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa se o documento é público e reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é particular. Falsa identidade. Artigo 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Artigo 308. Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem para que dele se utilize documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. Pena: detenção de 4 meses a 2 anos e multa se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Das fraudes em certames de interesse público. Fraudes em certames de interesse público. Artigo 311-A. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de: inciso 1º, concurso público. Inciso 2º, avaliação ou exame públicos. Inciso 3º, processo seletivo para ingresso no ensino superior ou, inciso 4º, exame ou processo seletivo previstos em lei. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Título 11. Dos crimes contra a administração pública. Capítulo 1. Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Peculato. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena: de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo. Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Peculato mediante erro de outrem. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa.
inserção de dados falsos em sistema de informações. Artigo 313-A. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Artigo 313-B. Modificar ou alterar o funcionário público, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Pena: reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Artigo 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena: detenção de 1 a 3 meses ou multa. Concussão. Artigo 316. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Excesso de exação. Parágrafo 1º. Se o funcionário público exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Pena: reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Corrupção passiva. Artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Parágrafo 2º. Se o funcionário pratica ou deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Prevaricação. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 319-A. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico.
de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Condescendência criminosa. Artigo 320. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato a conhecimento da autoridade competente. Pena: detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Advocacia administrativa. Artigo 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena: detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, pena: detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Violência arbitrária. Artigo 322. Praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Abandono de função. Artigo 323. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Pena: detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta prejuízo público. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 2º. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Artigo 324. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Pena: detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Violação de sigilo funcional. Artigo 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: inciso 1º, permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou de qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informação ou banco de dados da administração pública. Inciso 2º. Se utiliza indevidamente do acesso restrito. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outrem, pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Artigo 326. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Funcionário público. Artigo 327. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte
quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Capítulo 2. Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Usurpação de função pública. Artigo 328. Usurpar o exercício de função pública. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se do ato o agente aufere vantagem, pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Resistência. Artigo 329. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena: detenção de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, pena: reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Desobediência. Artigo 330. Desobedecer à ordem legal de funcionário público. Pena: detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Desacato. Artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Tráfico de influência. Artigo 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Corrupção ativa. Artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Inutilização de edital ou de sinal. Artigo 336. Rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público. Violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Artigo 337. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício ou de particular em serviço público. Pena: reclusão de 2 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. Artigo 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime
infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Pena: reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Comunicação falsa de crime ou contravenção. Artigo 340. Provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não ter se verificado. Pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa. Auto-acusação falsa. Artigo 341. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 342. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Artigo 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Pena: reclusão de 3 a 4 anos e multa. Parágrafo único. As penas aumentam de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Coação no curso do processo. Artigo 344. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena: detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Artigo 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Fraude processual. Artigo 347. Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito.
Pena: detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Exploração de prestígio. Artigo 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Artigo 359. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Pena: de 3 meses a 2 anos ou multa. E assim nós concluímos a leitura dos artigos do Código Penal, de acordo com o último edital publicado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não deixem de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de curtir os vídeos. Me sigam também no Instagram e bons estudos!